Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa logo depois que o Yaman continua ali na sua perseguição, e nesse momento é quando ele vai na balada, e ao chegar lá, logo de início, ele vai ver o Salão conversando lá com o Will, que fica olhando ali o tempo todo revoltado e diz: agora sim eu peguei vocês dois miseráveis. Só que o negócio é que ele vai tentando se aproximar dos dois, cambaleia para um lado, para o outro, porque a multidão está muito grande. Só que a decepção dele, a revolta vai ficar ainda maior quando ele chega lá e não tem mais ninguém. Então é quando ele decide ir atrás dos dois para saber para onde de fato foram. No meio do caminho ele é interrompido pelo pé de burro, que pergunta a ele que é um prazer ver ele ali no seu estabelecimento e pergunta se ele pode lhe oferecer alguma coisa. Então o Yaman, revoltado, ele não dá nem muita ideia, mas acaba respondendo que ele não quer exatamente nada. Depois que o Yaman sai, ele fica olhando de uma forma estranha, e ao chegar lá fora o Yaman procura por todos os lados e também não vê vestígio nenhum, nem de um e nem do outro. Já com Alaz, nesse exato momento, ele está sentado e pensando em tudo que a Rui estava dizendo para ele, falando que aquele selvagem, se referindo ao Yaman, como vocês já sabem, ele é um homem muito digno e um homem de caráter diferente dele, do Alaz, que é a pessoa mais desprezível e egoísta que ela conheceu ali em toda a sua vida. Enquanto vocês estão vendo aí que ele está pensando, vai passando as imagens na mente dele, e ela continua dizendo que não vai querer nada, nenhum tipo de negócio com ele até que ele amadureça e seja maduro. E ela disse tudo isso ali na frente de todo mundo, como vocês podem perceber. A T'Challa se aproxima dele e já vai logo interrompendo ali os seus pensamentos, dizendo que parece mesmo que a noite dele ali não saiu como planejado, né? Ele fica um tempo ali calado e a T'Challa também ali em silêncio, e logo depois é quando o Alas diz que o negócio é a Ruia e fala que ele também está perdendo ela. Ele não se cala e continua dizendo que aquele homem está tirando a Ruia dele, aquele cara lá, o selvagem. T'Challa fica calada, só escutando tudo o que ele está dizendo, e ele continua falando que ele, o selvagem, contou tudo lá para a Ruia e ela repreendeu ele na frente de todo mundo. Ele continua dizendo que isso foi uma sensação muito ruim, porque na frente de todo mundo ali ela humilhou ele, e ela depois diz que compreende tudo o que ele está falando e também pergunta como foi que ele se sentiu. Ele fica calado, apenas olhando para ela, e ela continua perguntando como ele se sentiu ali, ser humilhado, ser motivo de zombaria e se sentir uma pessoa ali sem valor. E ele fica calado, continua sem responder nada, mas ela continua insistindo, dizendo que ele foi humilhado ali na frente de todas as pessoas que ele ama, e pergunta como foi que ele se sentiu. Ele fica calado e começa a perceber que ela tá cheia de cana ali, mas ela continua insistindo, perguntando como que ele se sentiu e se ele gostou dessa sensação, e ele agora se preocupa e pergunta a ela que besteira é essa que ela está falando. A T'Challa diz que é porque dizem por aí que irmãos gêmeos conseguem sentir o que o outro sente. Não dá tempo nem dele responder, que ela começa a sorrir e diz que não, que tudo isso é mentira, porque ele é um homem mas tão egoísta que ele não consegue sentir o que passa pelos outros. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele é muito, mas tão egoísta que ele não entende quando ele passa pelo mesmo que os outros. Ele fica meio encucado da forma que ela está falando com ele, o jeito ali, e depois olha para ela e pergunta se foi ela quem contou tudo para a Ruia. Ela diz a ele que sim, que é claro que foi ela, e olha seriamente para ele, afirmando novamente, olhando dentro dos seus olhos, que foi ela mesma quem contou exatamente tudo para a Ruia. Ele depois fica decepcionado com ela e pergunta e agora o que é que vai acontecer, e pergunta se ela conseguiu então a sua vingança. Ela fica calada e ele continua perguntando a ela se ela acha mesmo que ele é inimigo dela e se ele é um problema para aquela casa. Ela responde a ele que sim, que não tenha dúvida disso, porque ele é sim um problema e o único problema daquela casa que nunca vai ser resolvido.
Ele começa a se revoltar ainda mais, se levanta e diz que sim, lógico que sou eu o problema, né? E depois pergunta a ela se ela vai conseguir resolver esses problemas com esse cérebro pequeno que ela tem. Ela diz para que ele veja aí mesmo, porque é justamente isso que ele fica fazendo direto ali com ela, diminuindo ela, e ela está na mesma posição ali do Rusgan. Ele grita com ela e pergunta que posição é essa que ela está dizendo, porque ela não consegue resolver ali o relacionamento dela e vem querer dizer que a culpa é dele. Ela fica calada, não fala nada, mas ele continua ali tentando humilhar ela ainda mais, dizendo que até uma criança pequena ali conseguiria de qualquer forma ali controlar o Rusgan, mas que ela não consegue de forma nenhuma fazer isso e ainda vem querer dizer ali que a culpa é dele. Ela começa a querer chorar e diz a ele que sim, que é justamente disso que ela está querendo dizer, que ela não consegue de forma nenhuma. Ela confessa isso e pior ainda que o seu irmão ali fica todo o tempo ali dizendo que ela é inferior. Ele fica calado olhando para ela e ela diz que para ver aí como é as coisas, que nem ele mesmo ali se importa com ela. Agora parece que ela conseguiu tocar na ferida dele, porque ele fica o tempo todo ali como se estivesse angustiando, e ela diz para que ele veja também que aquele selvagem fez de tudo na noite anterior para proteger aqueles amigos dele. Ele fica calado e ela continua dizendo para que ele veja que ele fez de tudo ali para proteger o Sisu e todos os seus amigos ali, e que ele veja que eles não são nem o irmão deles de verdade. Ele continua ali muito pensativo. Logo depois ela tá dizendo um monte de verdade na cara dele, e ela continua dizendo que diferente dele, ele veja ali que ele não faz nada, e diz que ele não vê ninguém e nada além dele mesmo, nem muito menos ela. Ela grita com ele dizendo que isso é tão ruim se sentir assim, porque ele não se importa nem um pouco ali de como ela se sente, e ele fica um tempinho calado, tentando ver o que vai responder para ela, mas acaba dizendo a ela que quando ela parar de ficar ali se comportando como uma criança de 5 anos de idade, ele vai agradecer. Pior que ele não para por aí não, ele olha para ela seriamente e diz que a vida inteira, tudo que ela foi na vida dele foi apenas um grande fardo para ele. Ela fica calada, muito triste com as palavras dele, e ele continua dizendo que ela foi tudo isso para ele, um fardo, e que também acredita que para o idiota do Rusgan, ela também significa a mesma coisa. Ela diz que queria muito que tivessem levado ele em vez do Ali. Ele fica calado e ela diz que talvez com tudo isso, ela não se sentisse da forma que ela está se sentindo agora, se em vez daquele dia o Yaman tenha sido levado, ele mesmo lá tivesse sido levado no lugar dele, talvez ela se sentisse melhor e não ficasse da forma que ela está agora. Depois então ela pega a cachaça dela e vai embora, deixando ele muito pensativo. Já com a Nesga, nesse exato momento, quando ela está bem pensativa, é quando ela toma a decisão de ligar para o Yaman perguntando onde ele está. O telefone da fora de área desligado, mas ela deixa uma mensagem dizendo que ele deveria pelo menos ter dito para onde ele ia, porque está muito tarde, e pergunta onde ele está agora. Só que não dá nem tempo nela desligar o telefone, que ele já chega ali quebrando tudo, perguntando onde ele está. Ela fica assustada sem saber do que é que ele está falando, mas ele vai na porta, abre uma porta, depois questiona ela de novo onde que ele está, e ela pergunta a ele do que é que ele está falando. Ele está muito revoltado e ela continua perguntando o que é que ele está fazendo, e que ele não pode entrar ali no quarto dos pais dele dessa forma. Mas ele não quer nem saber e grita com ela perguntando onde ele está, onde o marido dela está. Ela agora começa a se revoltar também, dizendo a ele que ele tenha muito cuidado em tudo que ele está dizendo, porque não vai deixar de forma nenhuma ele usar o linguajar lá da rua dentro daquela casa, e pergunta se ele está ouvindo ela. Ele então acaba revelando para ela, dizendo que ele já sabe de tudo, que foi o marido dela quem mandou levar ele naquele dia, e diz que só vai perguntar mais uma vez onde está aquele infeliz do marido dela.